Nós vamos ler 3 textos para darmos início à mensagem. O primeiro texto está em Marcos, no capítulo 16, 2 versículos, em Marcos 16, aos versículos 12 e 13. Marcos 16, 12. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Lucas capítulo 24. Versículo 13. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E por fim, Atos capítulo 1. Veremos os primeiros 4 versículos de Atos 1. Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Bendito Pai, damos graças a Ti nessa manhã, pelo momento que o Senhor nos concedeu. Amém. Que grande privilégio, que grande gozo, que grande refrigério. Senhor, obrigado pela oportunidade de lembrarmos de Ti de forma tão especial. Amém. Senhor, e mais uma vez erguemos os olhos para Ti, pedindo a Tua graça, a Tua direção, a Tua unção, a condução do Teu Espírito. Senhor, que como aqueles 2 discípulos no fim daquela tarde, tenhamos os nossos olhos abertos para vermos o Senhor. Amém. À medida que o Senhor expor as Escrituras para nós, dá-nos corações atentos, Amém. sensíveis, responsivos. Fala o nosso coração. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então hoje o personagem são 2 personagens. São esses 2 discípulos que, com quase toda certeza, os 2 mencionados em Marcos são os 2 discípulos na estrada de Emaús. E Marcos diz que eles saíram para o campo, a caminhar para o campo. E Lucas nos dá mais detalhes, diz que eles foram para o campo, mas em direção a Emaús. Mas antes de tocarmos um pouco mais nesse aspecto, né, o livro de Atos nos dá um contexto um pouco mais amplo, porque diz no versículo 3 que lemos, né, a estes também, referindo-se aos seus discípulos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Então, as provas que o Senhor deu a eles não podiam ser contestadas. Não eram questões sobre as quais pairava algum tipo de dúvida. Não. O Senhor fez questão, né, de se apresentar de forma incontestável. E mais do que isso, aparecendo-lhes durante 40 dias
e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Por 40 dias, o Senhor se apresentou a eles, se apareceu a eles para falar, para ministrar a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Desses 40 dias, o Novo Testamento tem apenas alguns relatos que aconteceram. A maioria deles se deram no próprio domingo de ressurreição. Né? Depois, no final do Evangelho de João, temos aquele evento, né, do Senhor aparecendo aos discípulos que estavam pescando. E depois, claro, temos logo antes da ascensão do Senhor. Mas então temos alguns poucos momentos, mas esse texto de Atos nos diz que por 40 dias o Senhor, de forma, a gente imagina, regular, né, foi se apresentando aos seus discípulos, ministrando a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. E quando Paulo falou da ressurreição, em 1 Coríntios 15, faz uma longa lista de irmãos, né, que viram o Senhor, inclusive 500 de uma só vez. Né? Então hoje nós vamos olhar para daqueles poucos eventos dos quais temos um relato bem mais detalhado, que são esses dois discípulos que aparecem na estrada de Emaús. E vamos gastar praticamente o nosso tempo todo nesse texto aqui de Lucas capítulo 24. Então, se os irmãos desejarem abrir comigo, nós vamos passar devagar por esse texto, que é tão rico e tão cheio de instrução. É um belo texto, né? Como que o Senhor tão cuidadosamente lidou com esses dois discípulos. Mas antes de passarmos no texto, o que nós podemos dizer desses dois discípulos? Não é muita coisa. Um deles temos o nome, né? Versículo 18 diz: um, porém, chamado Cleopas. Né? Tanto é que o capítulo do irmão Campbell Morgan, que é o 40º capítulo do livro, é chamado assim: Cleopas e o outro. Né? E o outro não tem um nome. E existe uma sugestão, é só uma sugestão de alguns irmãos, de que o outro era o próprio Lucas. Né? E assim como João no seu evangelho, que ele aparece ali, mas ele não se dá o nome, ou mesmo Marcos no seu evangelho, em que, né, aparece uma figura ali que quase todo mundo sente que é ele, mas ele não se dá o nome, talvez Lucas tenha feito o mesmo. Né? Então relatou algo, porque assim, o relato aqui é muito de alguém que viveu aquilo, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, nós não temos certeza disso. E o irmão Campbell Morgan diz que uma das belezas desse texto é o fato de nós não sabermos exatamente quem são essas duas pessoas. Uma curiosidade, em João, quando João fala das mulheres que estavam aos pés da cruz, em João 19, há uma menção no versículo 25, diz assim, de João 19: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Alguns acham que esse Clopas é o Cleopas lá de Lucas. O irmão Campbell Morgan acha que é pouco provável, e o argumento que ele dá é que Clopas é um nome aramaico e Cleopas é um nome grego. Né? Mas como esse pessoal se dava nomes e tinha as versões, né, em grego e em outras línguas também, isso não descarta essa possibilidade. De qualquer maneira, isso não é relevante nem afeta o nosso texto. Okay? Então, do ponto de vista de contexto, acho que é o suficiente apenas lembrar que Lucas começa nesse texto, né, versículo 13, dizendo naquele mesmo dia. Ora, o capítulo 24 todo é o domingo de ressurreição. Então, esse evento se deu no domingo em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E aqui diz que dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estados, que é alguma coisa em torno de 10 quilômetros. Né? Então, se vocês andarem depressa, a uns 5 quilômetros, né, por hora,
A próxima vez que você fizer esteira, põe 5 km por hora e tenta acompanhar por algum tempo, você logo vai cansar, né? Então, assim, é marcha. Então, aí daria 2 horas. Mas eu acho que eles iam conversando, assim, eles foram batendo papo, né? O irmão Campo Morgan ele faz uma pergunta interessante. Por que será que esses dois resolveram ir para o campo, né? E ele arrisca o seguinte, que eles precisavam se desconectar um pouco de todos aqueles eventos, né, tão intensos, que nós vamos ver, eles estavam entristecidos e eles sentiram necessidade de se separarem um pouco para refletir, para conversar, né? Mas a beleza do texto é que nos mostra que eles fizeram isso juntos. Nós vamos contrastar isso quando virmos a questão de Tomé, que aliás é o próximo. Já digo quem que é o próximo. É o próximo personagem da lista. Então diz versículo 14, olha que coisa. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles não tinham outro assunto. Aquilo estava comendo eles por dentro e por fora, eles estavam por conta daquilo e eles sentiram que precisavam de um tempo para, né, refletir. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, olha que maneira bonita de colocar, honesta. Eles conversavam, discutiam, eles estavam remoendo aquelas questões, né? E me parece que isso é tão importante de acontecer na nossa vida cristã. Às vezes estamos em momentos tão afetivos, nós não sabemos processar, não sabemos entender, e às vezes precisamos mesmo, né, sair para o campo um pouco, mas não sozinhos, com alguém. E ali nós conversamos e discutimos. E enquanto eles conversavam e discutiam, né, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que lindo. O Senhor se aproximou. O Senhor queria fazer parte daquela conversa. O Senhor queria ajudá-los. O Senhor queria instruí-los, né? E o Senhor se aproximou. Agora, curiosamente, nessa terceira pessoa aqui, por enquanto, eles não sabiam quem era. Alguém, imagina, está conversando com alguém, aparece uma terceira pessoa, primeira coisa que a gente faz, cala a boca e não olha assim, né? Tipo assim, o que você está fazendo aqui, né? O que você quer conosco, né? Eles não, acho que eles continuaram, ou seja, a presença dessa terceira pessoa era tão, não lhes trazia qualquer tipo de desconforto, né? Então eles continuaram. E o versículo 16 diz algo muito interessante: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, né? Aqui nós precisamos juntar esse texto com o texto de Marcos. Que de Marcos diz que quando eles saíram para o campo, o Senhor se apresentou a eles em outra forma. O que será que significa esse outra forma? Talvez seja uma forma em que eles não pudessem reconhecer, né? Aparentemente o Senhor tinha essa capacidade, né, depois de ressurreto, de se fazer reconhecer ou não. Foi assim com Maria Madalena. Maria Madalena achou que era o jardineiro. Ele levou um tempo para reconhecer o Senhor. Ao passo que quando ele se apresentou ao grupo de Joana, imediatamente elas se lançaram aos pés dele. Eles reconheceram ele imediatamente. Então, o Senhor tinha essa possibilidade, essa capacidade, né, de se fazer reconhecido ou não. Agora aqui, então esse é o ponto de vista de Marcos. Mas aqui parece que existe um outro elemento. É como se os olhos, né, desses dois discípulos, eles estavam como impedidos. É como se o próprio Senhor tivesse, né, atuado nos olhos dessas pessoas. Assim, olha, por enquanto eu não quero ser reconhecido. E se é assim, irmãos, tem um propósito. Tem um propósito. Tinha um propósito com Maria Madalena e tem um propósito com eles. Se o Senhor tivesse sido reconhecido imediatamente, nada do que aconteceu aqui ia acontecer desse jeito, tenho certeza. O desenrolar da história seria completamente outro. Irmãos, muitas vezes, no nosso caminho, nós não reconhecemos o Senhor. E o Senhor está do lado.
está do lado. Mas, por alguma razão, na sabedoria dele, com o propósito dele, ele como que impede os nossos olhos de vê-lo e o nosso espírito de percebê-lo. Mas é a eterna paciência e sabedoria de Deus. Né? Então vamos continuar. Então lhes perguntou Jesus, ao Senhor entrando na conversa, né? O Senhor queria ouvir deles. O que está se passando? Né? O Senhor disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então o Senhor queria que eles manifestassem, não que ele não soubesse, mas para aqueles que falam, é importante, até às vezes a gente se surpreende com as próprias palavras. Né? Então o Senhor lhes pergunta, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Então o Senhor detectou neles preocupação, eles estavam preocupados, estavam com aquilo, né? Discutindo questões, eles estavam preocupados. E eles pararam entristecidos. Então, já temos duas dicas importantes. Eles estavam preocupados, eles estavam tristes. Estavam tristes. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Onde que você teve esse tempo todo? Né? Será que você não sabe o que aconteceu? Né? E o Senhor ainda quer provocá-los mais. Quais? Como dizendo, vamos lá. O que aconteceu? O que está afligindo vocês? Quais são esses eventos? Se você tivesse que narrar os eventos, como você o faria? O Senhor queria que eles tivessem esse exercício, né, de colocar em palavras coisas que estavam no coração, sentimentos que às vezes são muito difíceis de expressar, né? Mas esse exercício é tão importante. E o Senhor diz quais. E explicaram. Agora veja a explicação deles. Né? Então a explicação deles um pouco que reflete em que condição espiritual eles se encontravam. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, então é verdade também que algumas mulheres aqui conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de manhã, de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, irmãos, é um relato bastante fiel, mas 100% no nível humano. 100%. Eles não viram nada naquilo do propósito de Deus, do objetivo, né, da missão do Messias. A visão deles era meramente humana. Até da maneira com que eles relataram. Jesus, o Nazareno, profeta, né? O profeta, como o Senhor perguntou para os discípulos, quem diz o povo que sou? Que é o Filho do Homem. Era um profeta. Alguns disseram que era um profeta. Então essa era a visão do povo. E eles estavam nesse estágio. Agora lembramos, quando diz o texto que os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer, está se referindo à pessoa física dele. Mas os seus olhos espirituais também estavam cegos. Ainda estavam cegos. Ainda não haviam percebido quem é o Senhor, o que ele veio fazer e como era necessário que ele passasse por todo aquele, né, aquele sofrimento, aquilo que nós chamamos da paixão. E aqui não há como ler esse texto e não perceber que, além de preocupados e entristecidos, eles haviam perdido a esperança. Agora, a esperança deles era uma esperança que não estava certa, né? Que a esperança deles era o quê? Ele era quem havia de redimir Israel.
E agora não está mais. Tem 3 dias isso, já pronto, já não temos mais essa esperança, né? Então eles haviam perdido a esperança. Ainda amavam o Senhor, ainda tinham fé, mas eles não tinham visão, não tinham entendimento. E a esperança deles havia se, né, desvanecido, né? Mas era uma esperança que não estava bem localizada, né? E era para eles perderem essa esperança mesmo, né? E nesse momento, o trato do Senhor com eles, que começou no momento em que ele se apresentou a eles, sem permitir que ele fosse reconhecido. O Senhor os incentivou a falar. Do que vocês estão falando? E quando eles falam assim, olha, de tudo que aconteceu, o que aconteceu? E aí deixa eles falarem. E agora, com esse cenário, o Senhor os repreende de forma tão doce. Ele diz, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Me parece aqui, irmãos, que existem dois aspectos diferentes nessa repreensão do Senhor. E como veremos no restante do texto, é como se o Senhor tratasse de cada um deles de forma separada. Por um lado, diz honestos, ou seja, faltava entendimento a eles, faltava visão, faltava discernimento, faltava percepção a eles. Eles não tinham percepção do que o Cristo precisava fazer e sofrer e entrar na sua glória, né? Então, vou colocar da seguinte forma para os irmãos terem, né, uma clareza do que eu quero transmitir. O honestos tem a ver com uma falha na sua doutrina, no entendimento que eles tinham. Mas não era o único problema. Aí ele diz o seguinte, aí ele vai para o coração, né? E faz tardos de coração para crer. E aí a deficiência não é uma deficiência, digamos, doutrinária. É uma deficiência de fé. É uma deficiência de um coração que é tardo, né? É lento para crer. E a partir dali, o Senhor vai lidar com esses dois aspectos. Era por isso que ele precisava se manter não reconhecível por eles. Aí no versículo 26, ele diz, porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Essa é a maneira de corrigir a falta de percepção, a falta de entendimento. É o Senhor nos mostrar nas Escrituras que elas dizem respeito a Ele. Então o Senhor foi passando pelos profetas, por Moisés, e foi dizendo, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui tem... Só que estava falando do Cristo, né? Eles ainda não sabiam que Ele era o Senhor. Mas, irmãos, essa é a maneira de corrigir a nossa falta de percepção. Não existe outra. Não é discutindo e conversando entre nós, por mais importante que isso seja, mas a correção vem quando o próprio Senhor nos abre as Escrituras e diz, eu estou aqui. Esse sou eu, né? Então o Senhor lidou com o primeiro aspecto está ali. E agora o Senhor vai lidar com o segundo, que era um problema de coração. Era um problema de um coração devagar, tardio, talvez falta de fé, né? E o versículo 28 diz, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Outro toque sutil do Senhor. O Senhor queria ficar e ia ficar. Mas é como se o Senhor quisesse envolvê-los num convite, né? Já viu gente que se convida, né? Se convida para o almoço, se convida para o jantar, se convida para o café. Bom, irmãos, aqui o Senhor queria que eles os convidassem. Ele não se convidou, mas Ele queria que eles os chamassem. Ele queria envolvê-los. Aliás, o Senhor está envolvendo eles nessa comunhão, nessa conversa desde o início, né? Desde lá, os primeiros passos.
Então ele fez menção, olha, acho que eu vou passar adiante. Não, né? Então o Senhor, os dois dizem, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Fica! E ele entrou para ficar com eles. O Senhor também não ficou fazendo charminho, não falou assim, não, não sei o quê, né? Quem sabe depois? Não, absolutamente, né? O irmão Campo Morgan diz que a estrada era muito perigosa. E de noite era encontrar com um ladrão mesmo, era pedir para ser assaltado. E eles estavam preocupados com essa pessoa. Então, eu falei assim, olha, não é seguro você prosseguir. O dia já declina, não é bom, fica com a gente, né? E o Senhor ficou. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, o hóspede se tornou um anfitrião. Aquele que havia sido convidado como um hóspede, ele se assenta e toma a cabeça à mesa. E toma o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então, não antes disso, mas então, quase que imediatamente, aquele impedimento desapareceu. Se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas tão logo reconheceram, ele desapareceu. O irmão Campo Morgan, em alguns outros momentos, né, quando ele fala da ressurreição do Senhor, ele diz que nós ficamos tão impressionados com o aparecimento do Senhor, e graças ao Senhor, porque ele apareceu para tantos, né? Mas ele diz o seguinte: existe tanta instrução no desaparecimento do Senhor do que no aparecimento do Senhor. E o Senhor escolheu esse momento para desaparecer. Ele esperou que eles o reconhecessem, e assim que o reconheceram, assim que eles ganharam algo, talvez fosse a hora de ficar, né, aí conversar com mais, né? Não, foi nessa hora, o Senhor saiu, né? Mas o Senhor, irmãos, nesses 40 dias, o Senhor estava preparando os discípulos para um período em que não mais veriam o Senhor. Apesar de que o Senhor estaria do lado deles o tempo todo, porque dizia: eis que estou convosco até a consumação do século. Mas ele não seria percebido, não seria visto, né, com os olhos, e muitas vezes não seria percebido, assim como não foi durante essa caminhada. O Senhor precisava ensinar para eles isso. Olha, eu estou, mas você nem sempre vai me ver. Eu estou do seu lado, mas você nem sempre vai me perceber. Então eles precisavam ser treinados na sua fé, a reconhecer e a confiar em que o Senhor estava por aí, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. É curioso dizer que sim, eles o reconheceram, e é quase evidente que o reconheceram associado ao momento do partir o pão. E a primeira coisa que a gente imagina é a última ceia, né? Que o Senhor partiu o pão e abençoou e deu aos seus discípulos. Mas lembre-se que eles não eram dos apóstolos. Daqui a pouco ele diz que eles voltaram para Jerusalém para se encontrar com os 11 e com os demais. Eles não eram dos 11. Eles não estavam naquela ceia, né? Então a gente pode perguntar, mas em que outro momento talvez eles tenham visto o Senhor numa situação parecida, de forma a associar, fazer essa associação? Eu tenho uma sugestão para os irmãos. Volte algumas páginas do capítulo 9 de Lucas. Veja se esse texto não tem um paralelo forte com esse que nós acabamos de ver. Lucas capítulo 9. O momento é aquele momento da multiplicação dos pães. Versículo 12. Mas o dia começava a declinar. Até o ambiente, o momento do dia, me parece que era o mesmo, né?
Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. E o versículo 16: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Irmãos, ali eram 5.000 homens, com quase toda certeza esses dois estavam presentes. Os dois talvez lembraram daquele dia, e quando o Senhor fez algo praticamente idêntico, né? No momento do dia, praticamente o mesmo, aí o reconheceram, né? E viram que era o Senhor, mas na mesma hora o Senhor desapareceu. Versículo 32 de Lucas 24. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? É como se eles dissessem: mas como? Como é que a gente não percebeu? Mas para pensar, toda vez que a gente passa por uma situação parecida, passamos, né, por um aperto, e lá no final o Senhor nos mostra alguma coisa, a gente fica mais ou menos assim também, né? Como é que eu não criei antes? Ou como é que eu não confiei mais? Ou como é que eu não fiz isso? Como é que eu não fiz aquilo outro, né? Mas, irmãos, nós somos assim, né? Como é que não nos ardia o coração quando Ele nos expunha as Escrituras pelo caminho? Irmãos, observe, o momento do nosso coração arder não é quando nós compartilhamos um com os outros, né? Discutimos, isso é importante, mas não é nesse momento. Mas é quando o Senhor nos expõe as Escrituras. Quando Ele nos permite ver nas Escrituras a sua própria pessoa. Essa é a hora do nosso coração aquecer. Essa é a hora do nosso coração queimar, né? E tem uma frasezinha aqui: não perca isso, né? Isso não acontece sentado no auditório. Acontece pelo caminho. Aquele caminho deserto, empoeirado, né? Em que eles estavam somente sozinhos. Quando o Senhor nos expõe as Escrituras pelo caminho. O Senhor fala conosco, irmãos, muitas vezes é pelo caminho, né? Sim, graças ao Senhor, quando nos reunimos, né, em conferências, em reuniões, o Senhor fala conosco, mas aquele falar pessoal, aquele que aquece o nosso coração, que faz o nosso coração queimar, muitas vezes é quando estamos sós, andando pelo caminho. E o Senhor, se nos permitir abrir os nossos olhos e vê-lo e ouvir a sua voz, então nosso coração queima, nosso coração queima. O irmão Campo Moga, a única citação que eu trouxe para os irmãos hoje está aqui, falando a respeito desse versículo: não nos ardia o coração. Pesada a frase que eu vou ler, mas acho que ela é pertinente. Ele disse assim: não há nada que a Igreja de Deus precise mais do que reacender esse fogo. Veja o que ele diz: temos nos tornado por completo perfeitamente imperfeitos, friamente regulares e esplendidamente nulos. Aí nós precisamos realmente que o Senhor aqueça o nosso coração, né? Irmãos, e quando o Senhor aqueceu o coração deles, abriu os olhos deles e desapareceu, versículo 33, na mesma hora. Não fala assim: vamos sentar e analisar o que aconteceu, né? Vamos analisar vamos recapitular, vamos remoer tudo que o Senhor falou, né? Irmãos, imagina, 10 quilômetros. Eu acho que o Senhor se achegou a eles logo no início da caminhada. Uma caminhada de 10 quilômetros, não passo de quem vem conversando, é 3,5 km por hora. Eu já fiz essa cronometragem, ok? Então nós estamos falando de pelo menos 3 horas de exposição das Escrituras. Mas não é como a gente, né? Que a gente leva 3 horas para falar algo que o Senhor fala em 3 minutos, né?
ele conseguiu passar por todas as escrituras. Quanta informação! Eles poderiam falar assim, não, vamos anotar antes da gente esquecer, né? Vamos conversar. Não! Imediatamente, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Isso que me lembra um pouco daquela história da Maria Madalena, quando o Senhor disse assim, vai e dize aos meus irmãos. Assim que tem esse contato, né? A preocupação do Senhor é que haja o repartir, haja essa comunhão. Era lá que eles precisavam, né, remoer, contar essa história. E quando chegaram, aqueles que estavam, né, eram 11 e com outros, então era o grupo maior, não eram só os apóstolos, eles dizendo, o Senhor ressuscitou. E já apareceu a Simão. Como se eles chegavam assim, para nós também. E para nós também. Né? Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então o que eles contaram? Que o Senhor apareceu a eles e que eles reconheceram o Senhor quando ele partiu o pão. Eles não tentaram reproduzir toda aquela mensagem que o Senhor deu a eles, mas alguma coisa pessoal, aquilo que tinha acontecido com eles. Né? Bem, falavam, então vamos só ler o restante, mas basicamente o ponto do trato do Senhor com esses dois está muito fechado nisso daí. Mas nós precisamos desses últimos versículos só para o contexto, porque eles que vão, digamos, conectar essa história com a história de Tomé, que é a próxima. Né? Mas isso não vai ser assunto nosso de hoje. Versículo 36. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Imagina, agitados, né? Tentando entender, né? Não sabe se estavam felizes, não sabe se estavam tristes, né? Se estavam assombrados. O Senhor disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Até agora não tinha caído a ficha, né? Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E porque sobem dúvidas ao vosso coração? O Senhor lendo o que estava se fazendo, perturbados, dúvidas, olha, imagina aquele tanto de coisa que passa na nossa cabeça em frações de segundos, o Senhor detecta e diz, peraí, por quê? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, aqui nós temos uma novidade, né, gente? A gente pode não acreditar por incredulidade, mas aqui eles não acreditaram pela alegria, né? A alegria era tanta que eles, né, acho que não conseguiam processar bem o que estava se dando, né? E estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aí que alguma coisa de comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Irmãos, aqueles dois discípulos, a visão que eles tinham, que era meramente humana, não tinha como ser diferente, porque o Senhor ainda não havia lhes aberto o entendimento para compreender as Escrituras. A mente humana não processa, não entende, não aceita as coisas de Deus. Vai enxergar as coisas no plano meramente humano. Mas depois de todo aquele evento, naquele mesmo dia, domingo de ressurreição, o Senhor lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E aí o versículo 49, talvez pertença a esse domingo de ressurreição, talvez pertença, né,
ao dia em que o Senhor foi elevado às alturas, disse: Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, e permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, vou concluir. Quero deixar algumas impressões para os irmãos. O texto é muito rico e tem muitos aspectos. Cada um pega o que precisa, cada um aplica o que precisa. O Senhor vai te dar alguma coisa pessoal. Mas se eu tivesse que sintetizar, né, deixar alguma coisa que particularmente me impressionou, são os seguintes pontos. Primeiro, né, muitas vezes é importante a gente se separar e refletir, remoer certas coisas, né? Mas isso é importante ser feito com alguém, né? Nunca sozinho, porque aí a nossa chance de cair no buraco é grande, né? Vá com alguém, né? Agora, por outro lado, é quando o Senhor fala conosco, é que as coisas fazem diferença, é que o nosso coração se aquece. O nosso remoer, o nosso pensar, o nosso discutir é parte do processo, mas não é o objetivo, nem pode ser o fim. Tem que ser o meio pelo qual o Senhor nos provoca, e o Senhor nos diz: bom, o que vocês estão discutindo? Quais coisas? Né? E aí o Senhor toma as rédeas, e aí o Senhor fala conosco, e o Senhor aquece o nosso coração. Né? E assim que isso acontecer, a gente reparte com os irmãos algo pessoal, algo que a gente tenha ganho, né? E por fim, o último ponto, e me parece que é um ponto que é muito pertinente para o momento em que vivemos, as portas da volta do Senhor. É o versículo, estou em Atos capítulo 1, versículo 4, o último versículo que lemos em Atos. Aqui está se referindo àquele momento daquela noite, também da ascensão, mas eu acho que se aplica muito a nós hoje. Veja o que ele disse naquela época: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Está se referindo à vinda do Espírito Santo, né? Sabemos que o Senhor foi elevado às alturas, daí a 10 dias houve o derramado do Espírito Santo, e veio sobre aqueles 120 que estavam reunidos, que estavam ali em Jerusalém. Aqueles dois haviam saído de Jerusalém, haviam ido para Emaús, para o campo, né? Tem um momento disso acontecer, mas tem um momento de ficar em Jerusalém, né? Aqueles que não estavam em Jerusalém, aqueles que não estavam naquele cenáculo, não participaram daquele momento, naquela hora. Creio que participaram disso depois, né? Depois teve os 3 mil e etc, os 5 mil, enfim, né? Mas não naquela hora. Isso conecta muito com a história de Tomé. Mas o que o Senhor diz aqui? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem. Irmãos, eu acho que essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Nós não devemos nos ausentar de Jerusalém, que isso representa dentro do propósito de Deus, mas nós devemos esperar. Agora, não mais a descida do Espírito Santo, mas a volta do Senhor. É assim que nós precisamos aguardar a volta do Senhor, juntos, né? Perseverantes em Jerusalém, né? Para não se dar o caso da gente perder aquele momento. Não é por nada que queremos perder aquele momento, né? Então, que o Senhor fale no nosso coração. Damos graças a Ti, Senhor, por essa manhã, e a Tua palavra, o Teu Espírito, a Tua ajuda, Senhor. Fortalece-nos pela Tua misericórdia, Senhor. Fala ao coração de todos. Encoraja-nos, Senhor, a juntos aguardarmos a Tua volta. Com paciência, com perseverança, com expectativa. Ó, Senhor, Tu sabes tudo que nós precisamos. Mas se nós pudermos resumir, nós precisamos da Tua vida, da Tua pessoa. Fala conosco, aquece, Senhor, o nosso coração. Expõe, abre as Escrituras para cada um, na medida e na necessidade de cada um que o Senhor bem conhece. O Senhor é aquele que satisfaz a nossa alma, levando-nos a pastos verdejantes. O Senhor é aquele que nos sacia. Ó, Senhor, bendizemos o Teu nome.
recebe nossa gratidão. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.